Entre Manas está de volta na sua 6ª temporada e hoje com uma convidada nova, mega especial. Ela é conhecida por gostar de desafios e de construir relações sólidas de parceria. Ela é praticante de jiu-jitsu há 4 anos, construiu a sua trajetória profissional passando por grandes empresas de tecnologia, como a Asus, a Sempre Toshiba, a Gigabyte, sempre atuando nas áreas de marketing, de vendas e gestão de contas. Ao longo da sua carreira, foi desenvolvendo aí uma visão ampla de negócios, já empreendeu, né? Já teve a sua própria doceria, né? A Doce Ideia Gourmet. Ela é casada com o Cláudio 2 vezes. É mãe do Arthur e do Pedro. Uma pessoa super querida que a gente conheceu há pouco tempo, mas que parece que a gente já tem, né? Já ganhou anos lugarzinho no nosso coração. De história. Ela é formada em desenho industrial pela Universidade Mackenzie e é amante dos conteúdos de liderança e de marketing. Quem tá aqui com a gente hoje é a Andréia Fernandes. Seja bem-vinda! Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, primeiro de tudo, né? Que eu não esperava, né? Naquele encontro que nós tivemos ali na associação, né? Foi um oi. Oi! E acabou virou uma coisa que parecia que já era todo dia, né? Não é muito gostoso isso? Isso é muito gostoso. Eu chamo de empatia, né? Rola uma empatia, rola uma transparência, né? Essa coisa de conexão. Conexão, exatamente. Muito bom te ter aqui com a gente. Obrigada, muito Tem obrigada. história pra contar essa mulher, hein? Nossa Ai, gente, senhora. será que vai dar tempo? A gente faz dar vamos tempo, lá. porque as pessoas merecem saber da sua história. Precisam, né? A gente, quando criou, a gente tá quase aniversariando já, completando 1 ano de canal. E Vamos o objetivo... fazer um bolo pra comemorar. Olha, boa! E o objetivo era esse, né? É ter um espaço para dar voz para as pessoas que são teoricamente comuns, né? A nossa colega de trabalho, a nossa vizinha, a nossa prima... E que tem histórias extraordinárias, né? E que às vezes ficam lá escondidinhas, guardadinhas. Então, a gente vai abrir essas janelas hoje. Abrir a caixa de Pandora. Vamos lá, Déia. A gente conversou bastante nos bastidores, né? E você falou sobre a reinvenção. O que essa palavra significa na sua vida? Bom, tem vários significados, né? Essa reinvenção. Mas eu acho que descobrir novas habilidades, coisas que de repente você não sabia que você poderia fazer, né? Eu acho que novas habilidades. Reinvenção, para mim, são desenvolver novas habilidades. Coisas que você achou que você nunca fosse capaz de fazer e que, de repente, num determinado momento, que é o que eu falo, no momento de desespero, você tem que se reinventar. E agora, o que eu faço? Né? E aí eu passei por alguns momentos da minha vida que foi uma constância isso, né? Entre um filho e outro, entre uma gestação e outra, eu acabei ficando desempregada 2 vezes. E agora, o que eu faço? Até me recolocar novamente. E sempre nesse o que eu faço, eu sempre acabava indo para essa parte do doce, né? Fazer alguma coisa em casa que dava tempo de cuidar da criança, porque eu tinha acabado de ficar desempregada. E, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer uma coisa para gerar uma verba, né? Ter uma renda, que eu pudesse comprar minhas coisas, fazer minhas coisas, porque eu nunca gostei de ficar dependendo de ninguém, né? Acho que ninguém gosta, né? Ninguém gosta disso. De ir no mercado e falar, posso pegar não sei o quê? Não. Ai, gente, isso é tão constrangedor, né? E E a gente nunca teve muito dinheiro, muito ao contrário, a gente sempre foi muito comedido, assim, eu e meu marido. E então essa coisa de independência, né? Acho que a independência financeira pra gente, que é mulher, é muito importante, né? E acho que a gente lutou tanto por isso. Muito. E de repente ficar dependente era muito ruim. Mas eu não posso reclamar. Porque meu marido sempre que falava assim, Cláudio, eu fui demitida, ele falava, vem pra casa, a gente dá um jeito. Vem pra casa, vem cuidar dos seus filhos. Então, quando ele falava isso pra mim... dá um conforto, né? Muito, muito, muito. Era sempre assim, Andréa, vem pra casa, vamos cuidar dos seus filhos. Depois a gente pensa, né? Depois a gente pensa. Então, e foi isso que eu sempre fiz, né? Todas as vezes que eu fiquei desempregada, eu me reinventei.
ou pro doce, ou pra uma outra coisa, ou tentar vender alguma coisa, mas sempre nessa coisa de se movimentar e não ficar parada, não ficar dependente, não tem como. E aí você desenvolve novas habilidades, Sim, né? com Não sabia certeza. que eu sabia cozinhar, mas os meus sobrinhos falavam, ai tia, faz aquele bolo de chocolate. Ai tia, aí os sobrinhos, né? E eu comecei a fazer os bolos de chocolate, aí as coisas começaram a andar, sabe? Então, era o meu plano B, que eu sempre falava pro meu marido, né? Meu marido trabalhou na Bolsa, e ele falava, Dé, a Bolsa vai acabar, a Bolsa vai acabar. Eu falava, qual é o seu plano B? Aí ele falava, ai, não sei. Eu falava, então, o meu plano B é fazer doce. Eu tinha esse plano B, né? Então, quando acontecia, né? Porque eu tive o Arthur, eu fiquei desempregada, com um bebê pequeno. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu comecei a fazer pão de mel em casa, eu tinha uma tia que trabalhava num hospital, e ela um dia comprou e começou a levar para o hospital para vender. E toda semana eu levava uma caixinha, aí a caixa foi aumentando, Olha, tá vendo? e aí eu já comecei a receber encomenda. Aí voltei pro mercado de trabalho, tia, não vou fazer mais os pães de mel, ai meu Deus, e agora? Aí não dava para conciliar, porque aí ou você trabalha, ou faz os doces. Aí fiquei trabalhando, né? Engravidei do Pedro, voltei da licença, fui demitida. Aí você falava, putz, e agora? Começar de novo? O que eu vou fazer? Aí voltei pro pão de mel. Aí foi pão de mel, os docinhos, Aí quando o Pedro tinha 6 meses, fui chamada para fazer uma entrevista na quinta, ainda tava amamentando. Na sexta eu fui contratada e eu começava Na na segunda. segunda. Eu cheguei, entreguei o Pedro pra minha sogra e falei, se vira, ó, nesses potinhos tem leite, você se vira. Eu voltei a trabalhar e parei de novo com os doces. E aí eu fiquei um bom tempo no mercado, né, trabalhando, viajando, Brasil todo, aquela loucura. Aí, quando eu fui demitida novamente, aí eles já eram um pouco maiores e tal, e eu voltei pra casa na sexta-feira, liguei pro meu marido, graças a Deus, e falei, Cláudio, eu fui demitida. Ele falou, vem pra casa cuidar dos seus filhos, e a gente vai dar um jeito agora, a gente vai colocar em prática o seu plano B. Porque aí eu já tinha mais de 40 e poucos anos, né, aí já ficou naquela, eu não quero mais voltar pro mercado, eu já não quero mais passar por isso. Eu não quero passar por isso. Tem umas portas que realmente se fecham pra gente, né? Parece que a gente vai ficando meio invisível, né? E eu parei pra olhar o que eu já havia perdido dos meus filhos, do crescimento dos meus filhos. O Arthur eu ainda acompanhei um pouco mais, até os 2 anos em casa. O Pedro, com 6 meses eu voltei a trabalhar, então eu não vi o Pedro bater palma, eu não vi o Pedro andar, não vi o Pedro trocar de dente. Acompanhou. Porque ele ficava com a minha sogra, né? Então, aí eu olhei e falei assim, eu ainda tenho 2 filhos que ainda dependem de mim, né? Então, eu falei, não, eu vou focar nisso. E aí eu fui demitida na sexta. No sábado, meu marido falou, vamos num lugar ali no centro comprar umas coisas? Vamos. Fomos, compramos forma, espátula, chocolate, todos os insumos que eu precisava. Segunda-feira eu comecei a fazer. E aí, fui em frente. E foi rápido, né? Porque às vezes a gente entra nessa crise, nesse lugar e agora, o que eu faço? E agora? Eu tô perdida. Quando eu passei pelo meu desligamento, né? Que foi o primeiro e último da minha vida, imagino, né? Depois de 12 anos trabalhando no mesmo lugar, 25 anos de vida profissional, eu fiquei durante muito tempo, acho que de verdade, uns 6 meses, com essa dúvida do e agora? E o que eu faço? O que eu faço? No que eu sou boa? Porque talvez a gente não sabe, né? O que eu vou fazer? Mas talvez porque eu já tivesse aquela experiência ali. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu ia para aquele caminho. Então, eu sabia que aquele caminho podia me trazer mais alguma coisa. Mas foram 2 anos dentro de casa, produzindo as coisas dentro de casa. Sim. O quarto do Pedro acabou virando o depósito das coisas. Na época de Páscoa, por exemplo, que eu fazia ovos de Páscoa, eu ia fazendo e ia colocando no quarto do Pedro. Eu colocava uma mesa e ia colocando lá. E fechava e falava, aqui ninguém entra. Porque a cozinha era de um lado, apartamento, pequeno. Gente, aquela pia desse tamanho. E tinha que se adequar. Até que o meu marido achou um pontinho lá perto de casa, que foi quando eu montei a doceria. Que aí foi 2 anos depois que eu havia sido desligada da última empresa. E aí foi quando foi a doceria.
E sabe que a gente, né, eu vou abrir aqui para todos. A gente tem uma história muito parecida, eu e a Déia, assim, também. Eu fiquei fora do mercado de trabalho durante muito tempo, depois que as crianças nasceram, porque aí foi muito mais difícil voltar. E aí, realmente, eu me reinventei. Foi quando eu tive a boleria, que eu, essa semana passada, né, Déia, que a gente trocou mensagens. E aí, eu tive a boleria durante 3 anos ali. Foi depois, quando eu voltei, de fato, para aquarela e eu não encerrei. No dia que a gente teve a nossa reunião para alinhar as coisas do podcast, eu fiquei ouvindo a Déia falar e eu falei, se tem uma coisa que eu sou muito boa, eu sei fazer bolo! Exatamente. E a gente não precisa se dedicar a uma coisa só. E eu acho que isso é um pouco da mulher, né? De ter multidisciplinas, várias atividades. E eu falei, poxa, eu não preciso me dedicar a uma atividade só. Eu posso abrir ali, fazer coisas diferentes. Aí até mandei pra Déia e falei, Déia, depois da nossa conversa, eu me inspirei e eu voltei a fazer bolo. Eu fiquei tão feliz. Mas é muito... Porque ela postou e eu falei, nossa, que lindo. Deu aquele eu coração. Quero, né? Aí ela falou assim, depois da nossa conversa, eu optei. Então, aí você descobre que tem que você se reinventa e tem novas habilidades, né? Como você se reinventou. Eu acho que a mulher tem esse... Acho que a gente esse é mais crequelê, né? Um pouco do nosso perfil, multifuncional. O perfil da mulher. Nós conseguimos fazer coisas distintas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo limitado, né, gente? Ai, gente, posso contar uma história rapidinha? Lógico! Eu tinha o Arthur pequeno, eu acho que era o Arthur pequeno, e eu tava em casa e eu virei pro Cláudio e falei assim, Cláudio, eu vou ali fazer alguma coisa, eu não sei se eu ia descer pra pôr o lixo, eu não sei o que era uma coisa muito rápida, e ele tava no telefone com a mãe dele. Aí eu falei assim, olha o Arthur, que eu vou lá rapidinho, ele... Eu tô no telefone. Eu falei, não, é só olhar. Você não consegue? Aí ele olhou pro menino, olhou pra mim. Ele falou assim, mãe, depois eu te ligo, tá? Aí ele desligou o telefone e falei, Cláudio, era só pra olhar. Aí ele falou, não. Tipo, não dava pra ele fazer as duas coisas. Olhar o menino e falar com a mãe dele no telefone. Eu falei, mas é tão simples. Não, eles não conseguem. Porque nós conseguimos fazer o jantar, olhar a criança, ver se a máquina de lavar terminou com a roupa. Eles não conseguem. Né? Falar no telefone, se bobear, lavando a louça, né? Porque nós conseguimos. Mas deu certo. E aproveitando que a gente está falando sobre ser mulher, né? Em algum momento da sua vida, o fato de ser mulher fez você se sentir diminuída? Você sofreu algum preconceito? Te prejudicou de alguma forma? Assim, não é uma coisa prejudicial, mas eu acho que eu tenho 54 anos, as coisas mudaram muito em um período muito curto de tempo, né? Então, eu venho de uma família totalmente patriarcal, né? Meu pai já era um senhor que veio do interior de Portugal, ele teve bastante informação, ele não quis viver aquela vida dentro da aldeia, então ele pediu para estudar em Fátima, meu pai quase foi padre, ele fez seminário em Fátima. Só que ele viu que não era aquilo que ele queria, porque ele queria casar e ter uma família. Então, ele pediu para vir para o Brasil, que ele queria conquistar o mundo aos 16 anos. Caramba! Não é conquistar o mundo, mas ele queria ser alguém, ele não queria viver aquilo dentro da aldeia. Gente, a aldeia do meu pai é no norte de Portugal, quase divisa com a Espanha, já lá em cima. Então, é bem distante, né? E ele veio com 16 anos para o Brasil sozinho. E chegou aqui e começou uma vida nova. Então, isso não faz muito tempo. Então, ele foi criado dessa forma. Então, a constituição dele familiar era esposa, filhos, tanto que ele, né, ele casou com a minha mãe e falou, você não trabalha mais. Porque se eu não sou homem para te sustentar... Sim. Nosso pai também foi assim. Né? Então, minha mãe parou de trabalhar. Minha mãe era governanta numa casa também, que minha mãe também veio de Portugal. Inclusive, tem uma história bonita que eles se conheceram no navio, mas se separaram e se reencontraram anos depois. Gente, Nossa, terra tipo, nossa. tipo Terra Nostra. Tipo, terra Foi. Nostra. E aí, se reencontraram 2 anos depois, namoraram, casaram. Que legal. By the way. E aí eu tenho 2 irmãos que são bem mais velhos que eu, né? Meu irmão mais velho tem 10 anos a mais que eu e o outro tem 7 anos a mais que eu. Entre um filho e o outro, minha mãe perdeu algumas gestações e tal, e eu sou a caçula, filha mulher. Então tem toda aquela proteção de menina e ao mesmo tempo, tipo, ela é a menina. O que meus irmãos podiam fazer, eu não podia.
né? Meu pai sempre foi muito preocupado. Aquela questão, tipo, você não precisa fazer faculdade. Não, E minha mãe estudar. falava, por que não? Ah, porque você vai casar, vai ser mãe, Vai ter um marido, você vai cuidar do lar, dos filhos. Quando minha mãe adoeceu, ela virou e falou assim, Ramiro, a menina precisa tirar carta. Minha mãe me chamava de menina. A menina precisa tirar carta. Mas pra quê? Se eu ficar ruim, não vai ter ninguém em casa, eu tiver que ir pro hospital, quem vai me levar? Eu já tinha 19 anos, eu não tinha tirado carta ainda. Então, vai tirar carta. Então, a minha mãe me ajudou nisso, porque minha mãe não sabia fazer um depósito no banco. E ela quis que... Entendeu? Né, e ela fazer queria uma que história pra mim fosse diferente, né? E eu até falava pra ela, né? Nossa, mãe, a senhora não sabe fazer um depósito no banco. Se vier acontecer alguma coisa com o pai, a senhora não vai saber o que fazer. A senhora tem que saber fazer. Infelizmente, ela foi embora antes que ele. E realmente ela não sabia. Mas ela quis abrir essa porta para que eu pudesse ser alguém, né? Então, ela permitiu, porque quando eu estava na faculdade, que eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos, meu irmão mais velho já tinha 28, né? E o outro já tinha 24, 25, já estava casado, né? Então, eu ainda era A menina. a menina. E eu fiquei cuidando da minha mãe em casa, né? Então, ainda teve essa coisa de quando ela adoeceu, eu fiquei cuidando dela, do meu pai, da estrutura da casa, essas coisas. Mas no mercado corporativo, na parte corporativa, tem aquela coisa que às vezes você não ganha o mesmo. Ah, sim, sempre, né? Que outras pessoas, né? Teve uma empresa que, inclusive, eu indiquei uma pessoa para trabalhar comigo, essa pessoa entrou ganhando mais que eu, fazia a mesma coisa que eu. Era homem. Né? Era e era homem, homem, né? Teve uma outra empresa que eu tinha um gestor que ele falava assim, não, pode falar o que você quiser, a Andréa praticamente é um homem. Aí eu, né? Como assim? Não sou um homem. Não sou um Que homem, loucura, né? Porque em alguns momentos a gente tem que se posicionar de uma forma. mais firme. Mais firme, né? Mas a nossa sociedade ainda é um pouco machista, né? Eu trabalhei numa empresa que, tipo, as mulheres chegavam até um patamar, mas para assumir uma diretoria, as mulheres não chegavam na diretoria. Os homens eram os diretores, né? E as mulheres eram mais capacitadas. E elas ralavam, deixavam filho, vinham pra cá, era dia e noite, né? Multinacional, o pessoal que vem de fora, vem. Mas elas não chegavam ao cargo de diretoria, né? Então, eu acho que não só eu, acho que muitas mulheres passam por isso. Muitas passam por isso. E aí, quando vem aquela coisa, teve filho, volta da licença, é demitida, né? Então, aí você esquece o mundo corporativo, que você não pertence mais. Porque quando seu filho fica doente, não é o seu marido que falta no trabalho. É a mulher. É você que falta no trabalho. A mulher. Né? Quando ligam da escola, não ligam pro seu marido. Ligam sempre pra mãe. Ligam pra mãe. E como eu, por exemplo, trabalhava fora, eu saía de São Paulo, às vezes, na segunda, e voltava na sexta-feira. Então, eu deixava em cima da mesa a lancheira dos meninos pronta da semana. O Cláudio só enfiava na lancheira, descia os meninos, deixava na escola, ia pro trabalho, a perua pegava, levava pra casa. Eu tinha uma pessoa que ficava em casa com eles à tarde até o Cláudio chegar. E teve momentos, por exemplo, de eu ligar pros meus filhos e falar assim, oi, tudo bem, mãe? Amanhã a senhora tá em casa? E eu, ai, que dó. Gente. Amanhã eu tô em casa. Ainda tinha um período que ainda não tinha muita internet, né? Que eu conseguisse fazer uma chamada de vídeo com eles. E aí, teve um dia que eu prometi pro Arthur. Eu falei, Arthur, eu vou te levar pra escola amanhã. E era meia-noite. O que eu fiz? Eu fui mais cedo pro aeroporto, eu tava em Goiânia. Eu acordei 4 horas da manhã. Fui pro aeroporto, peguei um voo, eu desci em São Paulo, era 6 e pouco da manhã. Quando eu desci, o aeroporto de Congonhas fechou porque tinha uma neblina horrorosa e não ia descer mais nenhum avião, ia todo mundo pra Guarulhos. Eu cheguei, peguei o táxi, corri pra casa, eu acordei o Arthur e falei, filho, vamos pra escola. Ai, gente, aquilo foi uma alegria, tanto pra ele quanto pra mim. Então eu estava na hora que ele falou, mãe, quando que a senhora vem pra casa? Ou situações de fechamento, que às vezes eu trabalhei numa empresa que o fechamento acontecia no último dia do mês, o gestor chegava meia-noite para começar a emitir as notas, a gente saía de lá 4 horas da manhã. Meu Deus, que loucura. Pra estar lá no dia seguinte às 8, tá? A gente saía de lá às 4 da manhã, e teve um dia que eu cheguei em casa, o Arthur tava no sofá. Te esperando. Eu falei, Arthur, o que você tá fazendo, filho? Ele olhou pra mim e falou assim, mãe,
Se eu não ficar acordada, eu não te vejo. Aquilo foi na alma, né? Aí ele falou assim, eu odeio, e falou o nome da empresa, né? Eu falei, eu vou ter que mudar isso. Eu tenho que mudar isso de alguma forma, né? E aí eu pedi demissão da empresa e fui para outra empresa que eu não fosse viajar tanto, com a promessa de que eu ia cuidar só de São Paulo. Mas como eu tinha um histórico de atender o Brasil, na sequência, depois de 3 meses, Já vinha, o gestor né? já me mandou pro Pará, já me mandou pro Espírito Santo, já me mandou pra Goiânia, e eu comecei de novo. Aquela loucura. A loucura das viagens, e de novo eu fiquei longe dos meninos. Esses ciclos parece que eles vão, né, se repetindo. Você falou dessa coisa, né, do bater palminhas, né? Eu tenho um episódio com o Fabinho, né, e com o Fábio, que a primeira vez que eu me separei do Fabinho, né, tinha voltado a trabalhar depois da licença, o Fabinho tinha 9 meses, eu fui escalada para uma viagem internacional de trabalho. Aí tava lá naquele desespero, eu chorei o voo inteiro, fiquei 11 horas lá choramingando comigo, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Aí acho que no segundo dia da viagem chegou um vídeo no WhatsApp do Fábio Pai falando assim, olha o que aconteceu. Primeira vez que o Fabinho bateu palma. E você não estava. Gente, eu lá do outro lado do mundo, num desespero, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu perdi isso. E eu queria tanto ser mãe. E eu não estava nesse momento. Foi muito maluco isso. E por isso que a gente sempre traz essa pauta, né, da maternidade. Eu sei que a gente sempre vai fazer aquilo que a gente pode fazer, né, pelos nossos filhos. Mas tem uns momentos, tem umas coisas que não tem volta. Não, você perde, porque você não estava lá. E eu às vezes, agora que, por exemplo, o Pedro é grande, não só de tamanho, né? Agora que o Pedro já fez 18 anos, eu converso com ele, eu falo, filho, eu não estava presente em muitos momentos, mas naquele momento foi necessário. Só que eu paro pra pensar, às vezes, riscos que eu corri desnecessários. Por exemplo, chegar em Salvador à noite, alugar um carro, viajar até Feira de Santana. Sozinha. Mulher, sozinha, numa estrada, que me botando num risco. Que se no dia seguinte eu voltasse pra empresa que eu trabalhava, eles iam me mandar embora do mesmo jeito, se eu tivesse ido ou não. E no final você para pra analisar a situação e você fala... Vale a pena? Valeu a pena? Né? Que valor que eu tive para a empresa? Porque na hora de um desligamento, ninguém vê... 5 minutos. A última empresa que eu fui desligada em 5 minutos. Então, ninguém tem cuidado de falar assim, poxa, ela deixou o filho pequeno em casa. Gente, isso não tem. existe. Não tem. Às vezes o que existe, né, é uma leve ironia, né? Não, agora você vai poder ficar com seus filhos... Aproveita, né? Assim, com um olhar irônico, né? Assim, rola. Mas rola tudo muito que você isso. perdeu, o tempo que você dedicou, coisas que a gente perdeu, né? Porque você perde, não tem como. E é o tempo que não volta. Mas naquele momento era necessário. Porque você talvez não tivesse a condição de vida que você tem hoje, não tivesse proporcionado para os seus filhos o que você proporcionou na época, né? E a vida teria estagnado lá atrás. Exatamente. Então, é uma são escolhas, decisão, né? Eu falo que a exatamente. vida é aquele lugar em que a gente está condenado a ter a liberdade de fazer escolhas, né? É engraçado isso. É verdade. É isso mesmo. Mas talvez hoje eu não tivesse a bagagem que eu tenho. A experiência. Eu falo sempre, a gente aprende com o erro dos outros, ou até com nossos próprios erros. Sim. Falei isso pro Pedro hoje. Porque hoje eu falo coisas pra ele do tipo, não faça isso. Eu falo pra eles, não faça isso porque vai acontecer assim, assim, assim. Hoje eu entendo quando minha avó falava assim pra mim, eu queria ter 30 anos e saber o que eu sei hoje. Eu falo muito isso. Gente do céu, né? Como a maturidade, a experiência da vida faz com que a gente olhe lá atrás e fale assim, eu vou voltar na Andréa de 18 anos, dar um tapa na cara dela e falar, pra quê? Não é? Mas eu não sabia. A nossa mãe falava, a gente não sabia, né? A gente tinha que passar por isso. Ela falava muito, tem coisa que você só vai saber quando você for mãe.
Nem vou me esforçar muito pra explicar, né? Porque ela... E é verdade, né? Eu paro e olho e falo assim... Eu falo isso pros meus filhos, inclusive. No dia que você for pai, você vai entender. Você vai entender. Porque hoje eu olho e eu me tornei uma filha melhor... Depois de ser Depois de ser mãe. Porque eu olho pro meu pai... Porque minha mãe faleceu, eu tinha 20 anos. Eu não tinha meus filhos ainda. Mas eu olho pro meu pai e eu penso... As noites que ele passou em claro. Os sustos que ele tomou. Sim. Né, com os acidentes meus ou dos meus irmãos, acidente de tipo, batida de carro do meu irmão mais velho, o meu irmão mais novo que quebrou a clavícula, que quebrou a perna, foi atropelado, eu que abri a testa com 8 meses de idade. E quando você é criança ou jovem, você não dá valor pra isso. Agora você olha pro filho e fala, meu Deus, meu pai passou por tudo isso, minha mãe passou por tudo isso. Obrigada, pai, obrigada, mãe, né? Os filhos deveriam ser um dia pai, enquanto é criança, para entender o que nós, os esforços, os sacrifícios, os riscos que nós corremos, para que eles venham ter o melhor ou até mesmo o que nós não tivemos, né? Que eu acho que todo mundo faz isso, a gente procura dar para os filhos o que a gente não teve. Né? E daí a gente já viu que o seu olho brilha quando fala de Arthur e Pedro. Então, no próximo episódio, vamos falar um pouquinho mais sobre maternidade? Vamos, com certeza. Então, se vocês estão curtindo aqui o nosso papo com a Andréia, fiquem ligadinhos que... Na quarta-feira, 12h30, estamos de volta. Até já já!